mais um domingo à tarde, dia 5 de novembro de 2017. Foi dia de café cultural pela manhã e agora à tarde nós temos a alegria de contar de novo com o mesmo palestrante, o Alexandre Caldini, que vem de São Paulo. E apesar de eu ter conhecido ele pessoalmente ontem, já é meu amigo desde a infância. Isso é maravilhoso. Coisas boas do Espiritismo é isso, a gente se encontra, fica na sensação do reencontro, mas nem precisa ser encontro nem reencontro. É tão bom que a adjetivação não supera a própria essência. E particularmente ficamos muito felizes aqui no Leão com a vinda do Alexandre. Inclusive já teve gente que até perguntou se ele volta no ano que vem. Eu ainda não conversei com ele sobre isso, porque eu estou meio tímido, porque o tempo todo, quando ele termina de falar, que eu me aproximo, aí ele me agradece, e eu estou sem entender como é que é esse esquema. Ele me agradece, mas é eu que tenho que agradecer, somos nós que temos que agradecer a ele. E quem não teve de manhã, depois da palestra vai entender o que eu estou dizendo. Vou ler aqui uma mensagem, para logo em seguida a gente fazer uma prece, e depois da prece já passo para o Alexandre fazer as suas colocações da tarde de hoje. Diferença entre ensinar e educar. Isto aqui é do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, de Orlando Nuss, que é lá de São Paulo também. Numa escola pública estava ocorrendo uma situação inusitada. Uma turma de meninas de 12 anos, que usava batom todos os dias, removia o excesso beijando o espelho do banheiro. O diretor andava bastante aborrecido, porque o zelador tinha um trabalho enorme para limpar o espelho ao final do dia. Mas como sempre, na tarde seguinte, lá estavam as mesmas marcas de batom. Chegou a chamar a atenção delas por quase 2 meses, e nada mudou. Todos os dias acontecia a mesma coisa. Um dia o diretor juntou as meninas e o zelador no banheiro e explicou pacientemente que era muito complicado limpar o espelho com todas aquelas marcas que elas faziam. Depois de 1 hora falando, e elas com cara de deboche, o diretor pediu ao zelador para demonstrar a dificuldade do seu trabalho. O zelador imediatamente pegou um pano, molhou no vaso sanitário e passou no espelho. Nunca mais apareceram marcas no espelho, porque existem professores e educadores. Hilário, né? Mas gera reflexões. Porque se todas as vezes que nós estamos fazendo alguma coisa de errada, alguma coisa está errada. Não esqueçamos isso. A gente não faz algo errado estando tudo certo. Se a gente está fazendo errado é porque tem alguma coisa errada. E muitas vezes elas são o nosso espelho sujo. Portanto, é melhor a gente pensar 2 vezes. Deus, Senhor da vida, Senhor de nossas vidas, nós nos entregamos mais uma vez à Tua bondade, à Tua misericórdia, pedindo que estejas conosco através dos amigos espirituais que nos orientam, nos estimulam, nos ensinam, e que estejamos todos envolvidos nas melhores vibrações de harmonia e saúde, buscando o melhor para as nossas vidas. Inspira, Senhor, o nosso amigo Alexandre Caldini, para que ele seja porta-voz, mais uma vez, de grandes reflexões para o nosso dia a dia e para as nossas existências. E que tenhamos a sabedoria de aproveitar tudo isto com dignidade, contando com a presença e a bênção dos espíritos amigos. Consideramos aberta a nossa reunião desta tarde, que assim seja. Meu amigo é seu, fica à vontade, mova-se como queira, faça bom uso e enche os nossos corações de melhor. Obrigado. Alô pessoal, boa tarde. Começando aqui. Quem estava de manhã hoje? Só para saber que estava. Então tem uma turma que já viu metade não, um pedacinho da apresentação. O tema agora é outro. O tema agora é a tal da morte. Esse negócio que a gente não conhece direito e fica meio receoso, né? Porque não é certo que ela vai acontecer, certo? Não é previsível, né? Super previsível. Mesmo assim a gente fica meio receoso, né? Vamos falar um pouquinho dela. Para mim isso tudo começou, na verdade não foi em 2012, 2010 mais ou menos. Eu trabalhava numa determinada empresa e uma colega de trabalho minha, uma moça de uns 45 anos por aí, o filho de 18, 19 anos, ao comemorar que havia passado no vestibular, bateu o carro e morreu. Vocês imaginam o trauma dessa mãe, né, desse pai. Num momento de extrema alegria, o menino passou no vestibular
e morre justamente naquele dia, né? E eu vi a minha amiga Cíntia muito mal, arrasada, muito triste, claro, o marido Ivan também. E aí pensei, puxa vida, o Espiritismo entende a morte de uma forma um pouquinho diferente, eles não são espíritas. Falei, talvez eu pudesse escrever um livro que ajudasse as pessoas, sobretudo os não espíritas, a compreender melhor a morte e, por consequência, a sofrer menos com uma coisa que nos tira tanto do eixo. Aí não deu certo, o livro não andou, tal. Passa mais algum tempo. Em dezembro de 2012, eu ligo para um amigo meu lá de São Paulo para conversar com ele. Esse amigo está no segundo casamento. E aí, quando eu liguei, a esposa dele desse segundo casamento, também é muito amiga nossa, me falou, você ligou na hora certa. O que aconteceu? Acabou de falecer a primeira esposa desse meu amigo. E foi uma morte meio estranha, não era esperado, uma coisa meio curiosa, né? meio dura também. E esse meu amigo tem uma filha, chama-se Maria, que na época tinha 14 anos, hoje está com 19, 20 por aí. Eu falei, olha, se vocês quiserem trazer a Maria aqui, uma menina de 14 anos, se quiserem que eu explique para ela como o Espiritismo entende a morte, talvez seja de alguma utilidade. Nem achei que trariam, porque eles não são espíritas, mas trouxeram a menina, conversei com ela por uns 20, 30 minutos, ela perguntou algumas coisas, expliquei, e ficou por isso mesmo. Isso foi comecinho de 2012. Aí entre o Natal de 2012 e o Ano Novo, eu falei, puxa, já sei, vou retomar aquele livro que eu havia pensado, mas agora como se fosse uma conversa entre eu e essa menina de 14 anos de idade, a Maria. Uma conversa que de fato aconteceu, mas no livro eu uso isso e amplio um pouquinho mais. Tentei pensar as coisas que as pessoas gostariam de saber, adolescentes ou mesmo adultos, sobre a morte na visão do Espiritismo. Escrevi esse livro em 2 semanas, entre o Natal e o Ano Novo, saiu A Morte na Visão do Espiritismo, né? Que está organizado, estruturado, como sendo mesmo uma conversa entre eu e a Maria, uma conversa que houve, mas aqui está um pouco expandido, né? Aí, falando disso, algumas perguntas. Vocês estão prontos para morrer, sim ou não? Preparadinhos? Essa risada foi resposta já. A gente nunca está muito preparado, né? Quem tem medo de morrer aqui? Levanta a mão. Mas poucas pessoas honestas no auditório. Não. Todo mundo tem um medinho, um pouco de medo, um pouco mais de medo. É por isso que a gente devia conversar sobre isso, para poder entender e não ter medo de uma coisa absolutamente natural, né? Um recado aqui para vocês, sim, não sei se vocês sabem, mas todos que estão aqui hoje assistindo essa conversa morrerão. Alguém avisou já que vocês iam morrer ou não? A gente sabe desde que nasceu que vai morrer, só que parece que não, faz de conta que não. Quando alguém fala em morte, o que a gente faz? Vai correndo numa madeira aí, dá 3 batidinhas, né? Não vou falar disso, evita falar da morte. E talvez aí esteja a primeira dica, é justamente o contrário. A gente tem que falar da morte, que é uma coisa, mais uma vez, absolutamente natural, previsível, acontece com todo mundo. E é bom a gente estar preparado para saber da morte, lidar com a morte, tirar esse medo, esse véu que a gente tem com relação à morte. E há uma série de enganos aí. A gente acha que quem vai morrer antes é quem está mais velho ou quem está mais doente. E não necessariamente. Às vezes a coisa se inverte, né? Às vezes o filho morre antes do pai, o são morre antes do adoecido, né? Nós todos temos um prazo de validade, igual leite em caixinha. Chega uma hora, está na hora de sair, né? Saber disso é bastante importante também. E se a gente fosse morrer agora, nesse exato momento? Tudo certo? Tudo bem? Não? Estão prontos? Não? Pois é, mas eu tenho uma notícia para vocês aí. Vindo para cá, dirigindo ali, estava me trazendo aqui, sabe como é que é a mediunidade, né? O plano espiritual começou a falar, falou, alô, plano espiritual para Alexandre Caldini, alô, alô. Eu falei, agora não, não, um recadinho para o pessoal que está lá. Avisa que está vindo agora para a Terra um meteoro, está a caminho, e ele vai bater na Terra. E esse meteoro tinha endereço certo, estava indo para Brasília, sabe ali? O palácio ali, entre os palácios, ali, aqueles 2 prédios com uma ponte para cima e uma para baixo, estava indo para lá. Mas vocês sabem como é Brasília, sabe como é que são os caras de lá, são muito influentes. Eles usaram de coerção, como é que chama? Condução coercitiva, para tirar o meteoro daquele lugar. Mas já estava vindo, não tem jeito, tinha que jogar em algum lugar. Daí eles escolheram outro lugar e escolheram esse lugar aqui, ó. Tá vendo ali? Não conhece? Parnamirim, ó, tem até uma setinha lá, Leão. E se tivesse vindo para cá, isso aqui espero seja brincadeira, né? Mas podia acontecer, tá certo? As coisas acontecem, não aconteceu agora no México, daquele terremoto, um monte de gente morreu, tal, acontece, as coisas acontecem. Quem de nós tem certeza que a gente vai estar aqui a semana que vem, ou no próximo café daqui a um mês, né? Nenhum de nós temos certeza. Pode acontecer daqui a pouquinho. Por isso que é importante a gente levar super leve a morte e entender exatamente o que é isso, né? 3 perguntas para vocês, 3 segundos para vocês pensarem com vocês mesmos aí. Primeira pergunta: se você morresse agora, o que é que faltou fazer? Segunda pergunta, daqui a pouco vocês pensam na primeira: se você morresse agora, do que é que você se arrependeria?
Terceira e última pergunta: se você morresse agora, como é que você avaliaria a sua vida? Então elas três juntas aqui, ó. Pensa aí um minutinho. Faltou fazer alguma coisa ou não? Tem coisa pendurada, né? Esse faltar fazer alguma coisa nos atrapalha na hora da morte, porque a gente fica assim, não está na hora, eu preciso voltar lá e fazer tal coisa. Que coisa que falta fazer? Tem um livro de uma escritora, acho que ela é neozelandesa ou australiana, não lembro bem. Ela é uma enfermeira, ela cuida de pacientes terminais, e ela fala que ela nunca viu, em todos os casos dela, alguém que fala assim, faltou eu comprar uma bolsa nova, faltou eu trocar o carro, faltou eu guardar mais dinheiro. As pessoas sempre falam que faltou o quê? Faltou eu me reconciliar com meu irmão, faltou eu falar com meu filho, deixar claro para o meu filho que eu amo meu filho, né? São coisas do relacionamento que as pessoas sentem que falta na hora da morte, só que daí, estamos indo embora já. E daí, problema? Mais ou menos, você tem eternidade, tá certo? A gente vai reencarnar, uma série de coisas, mas que pena deixar uma pendência nessa encarnação agora, né? O que se arrepende? Mesma coisa. Agora, como é que você avaliaria a sua vida? Também é outra coisa importante. Já imaginou na hora do desencarne, quando você desencarnar novamente, que já desencarnamos, você fala assim, morri, agora como é que foi a sua vida? Foi legal, sei lá, a vida é normal. Que chato se a nossa vida for apenas uma vida ok, né? Uma vida placebo. O que você fez de bacana na vida? Eu trabalhei, casei, tive filho, foi isso, né? Que pena. Vamos pensar na dona do Mar? Você acha que ao desencarnar, ela falou, foi bacana, deu para fazer um negócio muito legal, comecei com mais um monte de gente bacana que continua fazendo todo o trabalho lá, começamos esse trabalho espírita todo. Claro que deve ter sido muito gratificante para ela poder falar, deu para fazer uma coisinha bacana, né? Como é que nós estamos? Se a gente desencarnasse agora, dá para você falar, está sendo bacana, fiz algumas coisas legais? Tomara que sim, não ter uma vida à toa, né? Vocês vão ver algumas frases, tá? Em amarelo, não sei se dá para ver, são pensadores. Eu peguei algumas frases não espíritas que falam coisas que me parecem bastante coerentes com a visão espírita. Esse aqui é Francisco de Quevedo, escritor espanhol, diz o seguinte: feliz serás e sábio terás sido se a morte, quando vier, não puder tirar nada senão a vida. É isso mesmo, que a gente esteja preparado na hora da morte e falar, morri, perdi a vida agora dessa encarnação, mas está tudo certo, não tenho nenhum arrependimento, nada que eu tenha deixado de fazer que seja uma coisa relevante e grave, aliás foi bacana, que bom estar tranquilo assim, como diz ele, né? Compreendendo a morte. Primeira coisa a entender, morrer é parte da vida, e nós sabemos disso. Não há nada de diferente do que mais uma etapa da vida. Se fala no Espiritismo, né, que é comum trocar de roupa. Você deixou uma roupa e vai pegar outra roupa daqui a pouquinho. Eu imagino também que seja uma coisa como uma casa. Imagine a casa onde você nasceu, lembre dela um pouquinho. Uma casa que você gosta, foi uma infância interessante, estava lá com seus irmãos, com suas irmãs, brincando com seus pais. E tem um carinho por aquela casa. Mas chega um momento na sua vida que a casa está com rachaduras, está meio com goteira, está meio ruim, você precisa mudar daquela casa. Mas você gosta daquela casa. Mas vai ter que deixar essa casa para uma casa nova, melhor. Mesma coisa de desencarne. Você deixa um corpo que já está meio usado, meio com goteira, meio com rachadura, e vai começar uma nova vida, num novo corpo daqui a pouquinho. Só isso é a morte. Absolutamente natural, absolutamente previsível, absolutamente parte da nossa vida. Segunda coisa fundamental a compreender: morrer não é uma derrota. A gente acha que é uma derrota ou não? Acha muito. Quer ver umas frases? Vê se você já ouviu essas frases aqui. Ele lutou quanto pôde. Já ouviu isso aí? Alguém que morreu? Né? Ou então, ela perdeu para a doença. Como assim perdeu? Era uma competição? Eu versus a doença? Não, é só natural que a gente morra. É só natural. Não tem perda nenhuma, não tem nenhuma grande derrota na morte. Mas a gente entende que sim. Por quê? Porque a gente acha que aqui que é bom, aqui que é bacana, aqui que está tudo certo. Será mesmo que aqui é o melhor lugar para se estar? É uma vida tão boa, tão tranquila, gostosa, mas será que é pior no pós-mortem? Outra coisa é a perda. O que a gente fala quando morre alguém? Isso, ele perdeu um filho, ela perdeu um filho, ela perdeu o marido. Não perdeu nada, você não perdeu o seu filho. Enquanto você viveu com essa pessoa, foi uma delícia, foi bom, foi bacana. Vamos nos fixar nisso, no que foi bom, que Deus permitiu que a gente vivesse juntos. E não na perda, que não houve. A gente evita falar morte, fala, eu tenho 2 filhos, eu perdi uma filha. Não, você não perdeu, sua filha morreu. E tudo bem falar morreu. A gente evita até a palavra morte. Acho que era na Grécia Antiga, na Roma Antiga, não lembro bem. Eles não falavam a palavra morte, eles falavam assim: fulano deixou de viver. Às vezes fala fulano morreu, não, fulano deixou de viver.
E nós no Espiritismo também a gente fica muito com desencarnou. Tanto faz, desencarnou, morreu, fez a passagem, a palavra pouco importa, né? Importa compreender isso como uma coisa absolutamente natural, perda nenhuma. Imagine, por exemplo, a Elke Maravilha, que morreu, acho que ano passado, esse ano ainda, né? Foi uma perda para as artes brasileiras a morte dela? Não, a vida dela foi um ganho, uma pessoa exuberante, simpática, comunicativa, quanto bem ela fez as pessoas, alegrou tanta gente, né? Ô Kleber, não tinha te visto aí? Tudo jóia? Bem-vindo. Santo Agostinho fala o seguinte: a angústia de ter perdido não supera a alegria de ter possuído. Olha que interessante, né? Possuir o contato, ter a vivência com essa pessoa foi um ganho. Santo Agostinho já falava isso. Nós temos pena de quem morreu, acabei de falar, não tem porquê, não há perda alguma. Aí tem uma coisa interessante até, né? A gente não quer que a pessoa vá e fique segurando aqui, comum acontecer isso. A pessoa está precisando ir embora, já está muito doente, o corpo já está que não aguenta mais, de falar, não vá, fique, não me deixe, né? Isso é amor? Não sei se isso é amor. A gente interpreta como amor, mas é muito mais apego. Eu não quero que aquela pessoa vá embora. Isso facilita a compreensão se você imaginar dois encarcerados. Imagine duas pessoas que estão cumprindo pena numa cadeia, estão juntos na mesma cela. Os dois têm que cumprir 10 anos. Só que esse aqui entrou mais cedo, esse aqui entrou, já cumpriu, acabou de cumprir a pena dele, vai sair amanhã cedo. Esse aqui ainda tem mais 2 anos para cumprir, né? E são muito amigos, ficaram muito amigos, vivem juntos ali e tal. Na hora de seguir embora, ele está feliz da vida, ele vai poder sair, vai ter liberdade dele, vai reconquistar o mundo, vai rever as pessoas que ele gosta. Esse aqui faz o quê? Em vez de se alegrar que esse aqui está indo embora, fala, não vá, fique, não me deixe, eu não vou conseguir viver sem você, fique comigo aqui. É justo? Claro que não, o cara conquistou a liberdade. Assim é quando a gente morre, você conquista a liberdade, você não tem mais o corpo pesado, as dificuldades do dia a dia aqui. Não sejamos nós que dizemos que amamos tal pessoa, assegurá-lo ou assegurá-la aqui. Frequentemente na hora da morte, inclusive, a pessoa não vai porque os demais estão segurando. Então quando a pessoa está em coma ou está mal, com uma conversa delicada, muito cuidadosa, libere a pessoa para ir. Olha, se você precisar ir, está tudo certo, a gente vai sentir falta, mas nós estamos bem, a gente vai seguir nossa vida, que nós amamos muito você, mas a hora que você achar que é o momento de ir, vá. Conheço vários casos que depois dessa conversa a pessoa foi, estava presa ali pelas pessoas. Coitado, ele morreu. Ele não fala isso? Porque a gente acha que é uma pena, que é uma perda. E essa outra bobagem, ouviram também? Ele era tão bom, né? Por quê? Porque a gente sabe que apenas gente má morre, certo? Os bons não morrem, é isso? Não, ele morreu porque ele era bom, porque ele já estava bom, ele já cumpriu aquele pedacinho dele aqui, já resolveu suas pendências, pode ir, está liberado, tranquilo, o que você veio fazer já fez, né? Porque a pessoa está bem que já pode ir, mas a gente interpreta errado. Richard Bach fala o seguinte: eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra. Se você está vivo, não terminou. Ou seja, nós que estamos aqui encarnados, tem coisa para fazer ainda, né? Vamos resolver para poder, a hora que sair bem. A gente tem medo de quem morreu. Vocês têm medo de quem morreu ou não? Não, mas muita gente tem, mas em geral a gente não tem, né? Morreu sua mãe, você tem medo da sua mãe? Não. Só que por cima nós falamos assim, mãe, não tenho medo, mas não vem de noite aqui, vai, né? Deixa uma luzinha acesa, né? Por que nós temos medo de quem morreu? É a pessoa que você conhece, que você gosta, é seu primo, seu vizinho, seu amigo, alguém que você gosta e conhece, mas tem medo, porque a gente desconhece essa história. Quem morreu, no que está diferente quem morreu de quem está vivo? Quem morreu, quem está desencarnado e quem está encarnado? Qual é a única diferença? Corpo, deixou o corpo ali, está igualzinho, era picareta desencarnado, era uma pessoa bacana desencarnada, só isso, né? O Cortella, Marcelo Cortella, que fala um negócio interessante, ele fala no passado, quando a gente estava andando pela rua sozinho, ouvia passos, ouvia alguma coisa, ele falava, ai meu Deus, tomara que seja uma pessoa, com medo de assombração. Ele falou, hoje mudou, a gente fala, ai, tomara que seja uma assombração, com medo da pessoa, né? Mas é isso mesmo, a gente não tem que ter medo, tem que ter medo do cara que é picareta, tem que ter, não é porque morreu que vai nos causar esse medo todo, né? Conhece essa pessoa ou não? O Michael Jackson, o cantor, as pessoas gostam dele, ninguém tem medo do Michael Jackson, né? Mas se ele aparecesse assim pra gente, dá medo, né? É por isso que nós temos medo. Hollywood faz da morte uma coisa pavorosa, né? Em Hollywood todo mundo, os mortos todos andando de pé com a mão para frente, assim, com um pedaço de pele caindo, aquele olhar vidrado, assim, meio torto, né? E vem chupar a sua jugular. Nada a ver, tudo bobagem, tudo fantasia de cinema. Mas por isso que a gente assiste filme de terror, coisa que eu não entendo porque a gente assiste, nos dá esse medo da morte. Repensemos essa história toda, né? O que o Espiritismo fala? Morreu uma pessoa, ou se enterra ou crema. Tanto faz, né? Tanto faz. O que você vai fazer com o corpo não importa, você não vai usar mais o corpo, tá certo? Na Índia eles põem no Ganges. Eu estava lendo outro dia de uma religião,
acho que são os zoroastristas, né? Zoroastristas. Eles levam o corpo para uma montanha e deixam lá para os pássaros virem e comerem o corpo da pessoa que está ali. Raciocínio que está alimentando uma outra vida. Você não vai precisar mais daquele corpo, está alimentando outro. Um raciocínio bonito. O que você faz com o corpo, do ponto de vista do espiritismo, tanto faz, porque você não vai usar. Mas antes de cremar ou enterrar, tem uma coisa que você pode fazer: doar. Isso é o quê? Caridade. E caridade é a máxima do espiritismo, né? O que você pode doar? Tudo. Pulmões, coração, rim, fígado, pele, ossos, tudo praticamente. Eu li esses dias, agora, puxa, acho que cada pessoa que doa o corpo salva em média acho que 6 vidas, uma coisa assim, né? A fila de transplante é gigantesca. Um dia eu fui dar essa mesma palestra no Rio de Janeiro, no Centro Espírita Grande, lá na Matiz, e a presidente do centro, ela fez um depoimento sobre doação de fígado, e ela falando que os 3 filhos dela precisaram fazer transplante de fígado, uma questão genética. Um já havia morrido, os outros 2 não. E ela falava da importância disso, que ela entendeu a doação de órgãos a partir daí. Então, por que nós não doamos, né? E a família tem que respeitar, porque às vezes a pessoa doa e na hora do desespero da morte, a família fala: não, melhor não. Se a pessoa desejou doar, respeitemos o desejo daquela pessoa. Está fazendo bem, está salvando gente, né? Mas é importante que a gente declare que quer para que a família saiba. Não faz falta nenhuma, não vai sentir. Esse poeta persa, de nome difícil de pronunciar, fala o seguinte: quando morreres, só levarás aquilo que tiveres dado. Olha que interessante. O que é que a gente leva, na verdade? Não leva o carro, não leva a casa, não leva nem o corpo é seu, o corpo está emprestado. Então vamos levar o que importa, que é as nossas ações, a nossa inteligência, o nosso aprendizado, o nosso progresso, não evolução, nosso progresso, né? Essas coisas todas, é isso que a gente acaba levando. O que a gente aprendeu fica conosco. Pergunta, para nós que somos espíritos aqui, vocês sabem, isso é facinho. Nós temos uma vida ou várias vidas? Você lê o livro, você não vai. Uma ou várias? É uma vida só. Em geral se fala, não, minhas várias vidas. Nós não temos várias vidas, temos uma vida. Deus nos criou um momento, criou lá o espírito, e nós somos nós. E vem vindo, sempre numa escala ascendente em conhecimento e melhora moral, né? Mas uma hora eu venho como Maria, outra hora como João, outra hora como Pedro, como Paulo, como Márcia, como Cláudia, num país muito desenvolvido, num país muito subdesenvolvido, numa grande cidade, num pequeno vilarejo, doente ou são, cada hora de um jeito. Rico, pobre, rico, mulher, homem, mulher, homem, para que nós aprendamos tudo de tudo, mas é uma única vida, né? Esse é curioso, parece uma bobagem, mas não é. Se a gente compreender isso, não há morte, apenas uma troca de jeito. Vou aprender uma outra coisa. É que nem mudar de emprego. Já aprendi a lidar com a contabilidade, agora vou aprender a lidar com o departamento jurídico. Agora você da produção, agora você da logística. Você vai aprender uma série de coisas. Essa é a nossa idas e vindas, para que aprendamos toda essa história, né? Aí tem outra coisa, falando isso aqui me lembrei. Também comum no meio espírita a gente fala assim: o meu espírito, quando o meu espírito sai do corpo, você comprou um espírito, você tem um espírito? É um escravo? Voltou à escravatura? Não é o seu espírito, não é o meu espírito, sou eu, né? A gente trata o espírito como se fosse um terceiro. Não, somos nós. À noite quem sai do corpo somos nós, no desencarne somos nós somos espíritos, não somos o corpo que a gente vê. O corpo está emprestado, nos vestindo. Goethe fala o seguinte: nascer, morrer, renascer e ainda progredir sem cessar. Essa é a lei. Essa frase está no túmulo de Kardec, lá na França, em Paris, né? E coisa curiosa, a gente foi ver o túmulo de Kardec, não sei se vocês foram ver, estava cheio de flores, era o túmulo mais bonito do cemitério, né? E eu não vi, mas me contaram já que às vezes tem bilhetinhos no túmulo de Kardec pedindo coisas. O coitado está se revirando, falando: gente, mas não entenderam nada que eu falei, pedindo no túmulo que não tem nada ali, não está nem Kardec, não tem coisa nenhuma dele lá, mas o hábito faz a gente ainda visitar. Eu fui visitar, né? O que acontece na hora da morte? Já ouviram falar de EQM, experiência de quase morte? Isso não é espiritismo, mas o espiritismo fala a mesma coisa. Dê uma entrada no Google, você vai ver uma série de filmes sobre experiência de quase morte. O que é isso? Você tem um problema cardíaco qualquer, alguma coisa, você é dado como morto, sai do corpo e você enxerga tudo que está acontecendo ali. Depois, por alguma razão, te ressuscita, você volta para o corpo, você encaixa novamente, né? Aqui em Natal, dando essa palestra mesmo, aquele dia lá no shopping aqui, uma pessoa que nos acompanhava de Fortaleza, que não é espírita, quando acabou a palestra veio me falar o seguinte: falou: olha, é isso que você falou de EQM, eu tive esse negócio, eu tive um problema cardíaco, eu me via em cima da mesa de cirurgia, os médicos cuidando de mim ali, e os médicos falaram entre si, falaram: olha, vai precisar de não sei quantos stents, isso custa não sei quantos R$1.000, você não quer sair e falar com a esposa dele para ver se tudo bem, a gente pôr os stents e tal?
Um médico saiu, ele falou, eu vi o cara saindo, eu fui junto, eu ouvi tudo que ele falou para minha esposa tomou um susto pelo preço. Um amigo nosso, o Girão, veio e falou, não, pode, eu vou pagar, não tem problema nenhum. Aí o médico voltou, fizeram o procedimento e ele se encaixou novamente no corpo. Então você veja, um cara que não é espírita teve uma experiência de quase morte. Mais uma vez, se você entrar na internet, você vai ver vários casos assim. O que aconteceu nesse momento? O espírito apenas se deslocou do corpo e observou tudo ali e voltou, né? Isso é que é muito parecido com o que acontece na hora do desencarne. O que acontece na hora do desencarne? Meio que isso aqui, né? Só que aqui está saindo da cabeça para os pés, parece que é o contrário, né? Sai dos pés primeiro para a cabeça. Você começa a se deslocar e deixa ali apenas o corpo. Já ouviram falar dessa história também? Gente que vê espíritos na hora da morte? Comum. Várias pessoas fazem assim com a cabeça, e é comum. No livro da morte eu falo um caso que aconteceu comigo, com a minha esposa, com a Fátima, que nos deixou muito felizes e muito surpresos, assim. Minha esposa, Dona Ica, estava meio doentinha já, e eu fui me despedir dela, que eu ia viajar para o exterior, daí falei um tchau, daí lembrei alguma coisa, voltei para falar com a Fátima no quarto da Dona Ica. E ela estava deitada assim, olhando para cima, com um sorriso no rosto, um sorriso bonito e tal. No que eu entrei, ela falou para mim assim, o seguinte: ei, Alexandre, esses seus amigos são bons mesmo, né? Ela era mineira. Ela estava vendo alguns espíritos meus que se identificaram como meus amigos, que eu não tenho ideia quem seja, e eles estavam falando para ela, provavelmente, está tudo certo, fique tranquilo, estamos aqui para dar uma força. E ela deve ter perguntado, quem são vocês? Falou, são amigos do Alexandre, né? Então, para mim foi a prova máxima ali, de uma pessoa absolutamente insuspeita, minha sogra, que nem espírita era. Ela estava vendo gente que se identificou com meu amigo, esperando provavelmente para a hora do desencarne dela. Demorou um tempinho ainda para ela desencarnar, mas foi super tranquila, super bem. Acontece frequentemente, na hora da morte você começa a ver parentes, amigos que estão ali só para te dizer, está tudo certo, calma, é só uma passagem novamente, nós estamos aqui para te dar uma força, né? Essa é a ilustração mais ou menos que mostra isso. Está ali a família encarnada, o médico encarnado do lado esquerdo, e do lado direito os desencarnados, amigos provavelmente, médicos do plano espiritual, aquela senhora provavelmente mãe ou uma conhecida qualquer, recebendo ali já a pessoa que está prestes a desencarnar. Então a gente toma essa hora como uma hora de muita angústia, muita tristeza, não tem porquê. Também já li, ou me falaram, né, bem agora, que frequentemente a gente fica apenado daquela pessoa que está sofrendo, o corpo está sofrendo ali na cama, e na verdade nem está sofrendo tanto, porque está só o corpo, o espírito já está fora, né? Já não sente tudo aquilo. Então reavaliemos a tristeza da hora da morte. Não é triste, não precisa ser triste. A gente sofre na hora que morre, sim ou não? Sim, não, sim. É aquela boa resposta, depende, né? E depende mesmo, depende de quê? De quem nós somos, de como nós atuamos. Lembra dessa cena aqui, não? Que filme que é? Do Ghost, né? No Ghost, o que acontecia? Depois que ele resolvia todas as pendências dele lá, estava tudo certo, ele podia ir embora. O que acontece? Aparece aquela luzinha azul linda, com flashzinhos assim, e uma musiquinha bem angelical, tal, e ele vai embora tranquilo, sossegado, alegre, feliz, porque já resolveu tudo. Mas vocês lembram do outro personagem do filme? Aquele bandidão, picaretão? É o mesmo jeito de desencarne? Não. Como é que é? Tem toda uma coisa horrorosa, sai do esgoto, os monstros assim, vem, puxam ele para o esgoto, ele vai chocado assim, isso é Hollywood. Mas não deixa de ter uma certa similaridade. Quem é que vai estar nos esperando no nosso desencarne? Nossos afetos ou desafetos, né? Gente que gosta da gente. Se a gente fez o bem, essas pessoas estão muito gratas, então fique tranquilo, venha, né? Mas se a gente pintou e bordou, o cara falou, opa, venha, né? Estou te esperando faz tempo também. Então a gente planta o nosso desencarne, a nossa tranquilidade para onde a gente vai durante a encarnação também. Aqui eu peguei essa ilustração para mostrar um pouquinho. Imagina que isso aqui seja um corpo, já bem gasto, bem velho, já está na hora de deixar esse corpo. Como é que é quando você tem um tênis de cano alto e você vai tirar o sapato? É fácil tirar o tênis se você não desamarrar bem? Cano alto você não tira, você tem que afrouxar, até que o pé saia com facilidade. Mesma coisa a gente. O corpo você vai afrouxando os laços que prendem o espírito pelo espírito, até que ele sai com suavidade. Assim que faz essa troca de corpo, essa troca de sapato, né? Mary Ann Evans fala o seguinte: quando chega a morte, não é de nossa ternura que nos arrependemos, é de nossa severidade. Cuidado com isso, né? A gente é duro, sobretudo quem educa filho, e foi falado aqui sobre educação nesse texto que você leu, né? A severidade às vezes também causa o arrependimento na hora de ir embora. Fala, puxa, eu não podia não ter sido tão duro, podia não ter sido tão pesado com meus filhos, com minha mulher, com meu marido, com meus subordinados, né? Cuidado com a severidade. Apego nos segura demais aqui. Apego a quê? Qualquer coisa. O problema na hora da morte, frequentemente, é o apego. Eu não vou deixar meu negócio, porque eu montei isso aqui, foi minha vida, como é que eu vou largar minha loja, meu comércio, o que seja, né? Ou até mesmo um apego
por suposto amor. Você acha que uma mãe que deixa filhos pequenos vai embora tranquila, na boa? É claro que não, né? Ela é mãe, ele é pai, há uma preocupação com quem vai ficar, mas deveria ir embora numa boa. Se aquela hora do desencarne daquela pessoa, alguém cuidará das crianças, melhor ou pior, bom ou mal, alguém cuidará. Ah, mas as crianças sofrerão? Seguramente ou provavelmente sim, né? Mas é hora de você cuidar do seu caminho. As pessoas vão cuidar do caminho dessas crianças, que são espíritos antes de serem crianças, tá certo? Que vão sofrer as consequências das dificuldades, vão aprender com isso, vão se fortalecer com isso, faz parte da história delas. Nós temos em casa um caso assim também. Minha cunhada desencarnou, mãe solteira, com 2 filhos, aos 2 e 4 anos de idade, foi atropelada, e os meninos ficaram. Quem cuidou foram as irmãs dela e minha sogra, né? Muitos anos depois, no centro espírita, eu fui para São Paulo, ela se comunicou, o menino já tinha uns 14, 15 anos, hoje ele está com mais de 40, e ela falou: estou indo embora, eu entendi que eu preciso cuidar de mim, eu ainda gosto muito, sempre tive muita saudade do Alex e da Lu, mas vou cuidar da minha vida. Ela disse que toda noite vinha e beijava o menino, né? E ele sentia muita saudade da mãe, muita, né? Então são essas ações, mesmo por amor, a gente tem que cuidar da vida. Deixe, esse momento ele já passou, siga a sua história. Isso não é desamor, ao contrário, é compreensão e amor. Para onde a gente vai? O Espiritismo fala de céu e inferno. Existe céu e inferno no Espiritismo ou não? Não, como lugar específico não. E se eu disser para vocês que sim, que existe céu e inferno? Onde ele está? Isso, exatamente, está aqui, ó, né? Eu faço o céu, eu faço o inferno conforme eu queira, na minha cabeça, na minha mente. 2 pessoas que vivem no mesmo lugar, hoje mesmo eu falei sobre isso em relação ao emprego. Mesmo emprego, uma vive o inferno naquele emprego, outra vive o céu naquele emprego. É como a gente encara as coisas da nossa vida. E para onde a gente vai depois também, quem vai determinar é o nosso modo de ser. Talvez vá para um lugar, outro lugar. Há diversos planos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu falar aqui mesmo, vai. Bom, não, vou falar na próxima. Deixa eu ver mais um. Petrarca fala o seguinte: para almas nobres, a morte é o fim de uma prisão escura. É, porém, tristeza para aqueles que no lodo puseram todos os seus cuidados. O que ele está falando, Petrarca? Se você tem uma vida interessante, se você é uma alma nobre, que eles chamam de uma alma nobre, você sair, está tudo bem. Você deixou uma prisão, um lugar duro. A Terra, a gente falou hoje de manhã de novo. O que é a Terra? Onde nós estamos agora encarnados? É um lugar só de regozijo, tranquilidade, prazer, sossego, felicidade? Não, a gente gosta daqui, é muito legal. É importante que gostemos, para que a gente queira ficar aqui. Senão todo mundo ia querer ir embora, se matar, né? Mas a Terra é, repetindo o que falei de manhã, uma escola onde tem alunos a aprender. Um hospital onde tem doentes a se cuidar. Um manicômio, onde tem gente doente do desequilíbrio mental a se curar também, e uma prisão, onde tem meliantes a se corrigir. Então não é um lugar tranquilo. Você tem muita injustiça, você tem muita violência, você tem muito roubo, muito estupro, muita corrupção, né? Quando você sai disso aqui, se você é uma alma nobre que atua diretamente aqui, você vai para um lugar mais tranquilo, provavelmente. Agora, para quem pôs todo o seu interesse no lodo, como ele fala, quem atuou de uma forma complicada, você plantou lodo, vai colher lodo, né? Pergunta: ao morrer a gente descansa ou não? Ué, mas não fala assim, pelo menos agora ele descansou, né? A gente não fala isso quando a pessoa morre? Descanso eterno. E descanso eterno, né? Primeiro que descansar eternamente seria um cansaço tremendo, né? Já a pessoa ficar tocando ar pro resto da eternidade, né? Haja, né? Ninguém aguenta ficar à toa. Não, a gente não descansa. Eles já fizeram a reforma da Previdência no plano espiritual há muito tempo. Você vai trabalhar pro resto da vida, né? Só que é um trabalho gostoso, legal, um trabalho de aprender, de se educar, de ajudar os outros. É um trabalho que não cansa, que é bom demais. Então, acho que quando a gente fala descansou, é no sentido de que parou de sofrer com aquela doença que estava tendo, alguma coisa assim. Mas a vida continua, a ação continua, o aprendizado continua sempre. Pergunta frequente também: mas quando eu morrer, eu vou reencontrar a pessoa que eu amo? Sim ou não? Sim, depende. A boa resposta é sempre depende. Essa aí é infalível, né? Depende do quê? Vamos pegar um exemplo. Minha avó Amália, que já desencarnou em 1980. Digamos que eu desencarne também daqui a pouquinho. Será que eu encontraria a avó Amália ou não? Talvez não. Por quê? Talvez ela esteja aqui num plano e eu não tenha acesso àquele plano, porque eu estou muito mais cru que ela, estou muito menos experiente que ela, então estou em outro plano. Eu não posso ir lá, porque se eu for no lugar onde ela está, e ela supondo que seja muito mais evoluída que eu vou chegar lá toda trabalhada, vou fazer uma confusão, tacar fogo, uma baderna lá, vai tirar a tranquilidade de um ambiente já mais equilibrado, tá certo? E o contrário, ela pode vir me visitar ou não? Pode, porque ela tem equilíbrio e tranquilidade para vir com sossego, né? Então você não necessariamente tem acesso ao lugar, mas quem está em cima tem acesso a quem está embaixo, com algumas condições. Mas pode ser que eu não encontre. Por quê? Porque pode ser também que ela já tenha reencarnado, já esteja aqui encarnada novamente. Aí talvez eu encontre no sonho, no sono,
aquele contato que faz encarnado, desencarnado, aí sim. Não há garantia de você encontrar essas pessoas. Então o suicídio não é solução para encontrar alguém. Porque a gente fala, vou me matar para encontrar a pessoa que eu amo. Não encontrará. A gente vai ver suicídio daqui a pouquinho de novo. Mas encontrará um monte de gente que você gosta também. A gente conhece algumas pessoas dessa encarnação, mas ao longo das várias encarnações tivemos muitos amigos, e muita gente está lá que você conhece e gosta, né? Deixa eu falar uma coisa aqui também, nesse que eu acho interessante também. O que acontece, tem um bebezinho ali, né? O que acontece quando nasce uma pessoa? Em geral, a gente fica muito feliz. Fala, ai, que gracinha, nasceu, que legal. Há uma alegria aqui na família, nos amigos, porque nasceu uma pessoa, certo? O que acontece quando uma pessoa morre? Supondo que morra lá mais velha. A gente se entristece, fala, ai, coitado e tal. Tá bom, isso aqui. Vamos inverter agora o olhar. Imagine o plano espiritual. O que acontece quando a pessoa encarna aqui? O que acontece quando a pessoa desencarna daqui? O oposto. Na hora que desencarna, quando chega, as pessoas falam, ai, que legal, ei, peraí, senta aqui, conta aí pra mim, o que foi, como é que foi lá, foi bem? Conseguiu, tinha umas coisas difíceis, né? Na família tinha umas dificuldades, você conseguiu conviver com aquela pessoa da família? É como se fosse uma viagem que a gente fez para cá, você embarcou no planeta Terra, encarnou aqui, uma imersão aqui, e quem ficou lá ficou torcendo para que desse tudo certo. Ó, vai fundo, você vai conseguir, isso aí não é nada, você vai tirar de letra e tal. Quando você volta, querem saber como é que foi, é uma alegria receber-nos e volta no plano espiritual. Os amigos que você deixou te recebem com muita alegria. E a hora que você encarna para cá, quando você vai nascer aqui, como é que é a sensação de quem está no plano espiritual que não virá junto? É assim, saudade. Não é um pesar, mas é quase. Fala, ai, você vai? Não, vai ser na boa, vai sim, não, legal. Ai, vai ser duro. Eles têm esse receio porque vai ser uma prova dura. Você está indo para morar um tempo no exterior e eu não vou poder ir junto com você e eu te amo. Então vai lá, vai tranquilo. Eu estou torcendo aqui, estou fazendo a maior força, vou rezar para que você vá bem. É exatamente o oposto. Isso vale a pena pensar então também como é que a gente chega à morte. Não é necessariamente ruim. Você vê quem recebe, a gente está feliz, está recebendo de volta lá, com o estágio que você fez aqui. Remorso, tristeza e saudade. Culpa. Quando morre alguém, frequentemente a gente fica se sentindo culpado. Puxa, briguei com tal pessoa, ele morreu, ela morreu, e agora? Bom, agora já foi, nessa encarnação já foi. Mas você pode sempre se reconciliar via pensamento, oração e tudo mais. Mas o melhor dos mundos é que a gente não tenha culpa com ninguém que está indo embora. Então, vamos tentar manter nossas contas em ordem? Vamos tentar viver bem com todo mundo? Para que não aconteça da pessoa morrer e você falar, ih, agora não dá mais tempo? A culpa de nada serve, o remorso serve. Remorso é um alerta para a gente, de pensar assim, puxa, acho que eu fiz bobagem, pisei na bola, mas ele também não adianta muito. O que adianta é a recomposição, é tentar resolver nossas pendências com todo mundo enquanto nós estamos a caminho, enquanto nós estamos aqui, né? E é dura a recomposição, porque exige voltar para dentro de si, reconhecer um erro, ir lá e tentar recompor. E quando você tenta recompor, nem sempre a pessoa aceita. E tudo bem, cada um decide se quer aceitar a recomposição ou não. Tristeza. Natural ou não natural ter tristeza quando alguém morre? Natural, né? No mínimo pela ausência. A pessoa estava aqui e não está mais, e agora? Né? Você sente falta, o vácuo da ausência causa tristeza. Agora, também a tristeza tem que ser pensada na sua medida e no seu tempo. Primeiro, ela tem que ser uma tristeza genuína. Não faz tantos anos, a gente pagava pessoas para chorarem no enterro, porque você não estava conseguindo chorar, pagava as carpideiras que iam chorando, se descabelando, né? Olha que loucura, uma tristeza falsa, uma tristeza paga, né? Isso já não acontece mais hoje em dia. Agora, se você não está triste quando morrer alguém, não fique triste, não precisa forçar uma tristeza. Às vezes a gente faz isso para mostrar para os demais que gostava daquela pessoa, que bobagem, né? Fique sereno, tranquilo, mas não precisa forçar uma tristeza, até porque as tristezas que você força influenciam os demais, começa a ficar uma coisa complicada. O tempo da tristeza também é outra coisa. Se você está muito triste com morrer seu filho, tá bom, por quanto tempo você vai ficar assim? E os demais filhos que estão precisando de você, que você está tão atento àquela morte daquele filho e deixou os demais de lado. Outras pessoas precisam do seu apoio também. Então, o tempo da tristeza e o que a tristeza causa, vale a pena dar uma pensada a respeito, né? Sêneca fala isso. Não te é lícito chorar para que possas ouvir muitos que choram. 2 tipos de saudade. Primeiro, o que eu estou chamando de saudade azeda. Que saudade é essa? Infelizmente, talvez a mais comum. Aquela saudade que fala, ai, você me deixou aqui, e agora eu estou sozinho, e a vida está muito difícil, eu não sei como é que eu vou viver sem você, eu não aguento mais, tal. Se a pessoa que morreu, para quem nós estamos pensando desse jeito, consegue sentir isso, como é que ele ou ela se sentirá? Tranquilo, bem, sossegado ou não? Então nós estamos prestando um desserviço para aquela pessoa que a gente fala que ama. Que história é essa? Lembra Dona Força dos Dois Maridos? O que acontecia? Ela chorava, pedia, o vadinho voltava, né? A pessoa gosta de você, vê você passando mal, você muito triste, quer socorrer, e aí você atrapalhou o caminhar dessa pessoa. Essa eu chamo de saudade azeda.
Mas tem outra, que eu chamo de boa saudade. O que é? É aquela saudade que você sente, mas ela não é ruim. É aquela que você fala assim, eu tenho uma saudade de você. Nossa, lembra? Quando a gente ia para a praia, a gente ia para Ponta Negra, aquela época que podia descer na duna de Ponta Negra, a gente ia pulando, caía na água, você tinha uns 10 anos, eu tinha uns 8, lembra que gostoso que era? Essa é uma boa saudade, de uma lembrança alegre, uma lembrança boa. Isso é uma oração que você faz àquela pessoa. Mesmo lembrando das esquisitices da pessoa, é gostoso, rindo, como era antes, nada mudou, só que a pessoa deixou de estar aqui encarnada. Isso é uma homenagem que você faz àquela pessoa. É saudade, mas é uma saudade gostosa, legal, uma boa saudade. Sêneca mais uma vez. É melhor vencer a dor do que enganá-la, pois ela que foi iludida e afastada pelos prazeres ou pelos negócios, a dor ressurge e do próprio repouso toma impulso para torturar. No entanto, a dor que cede à razão acalma-se para sempre. Raciocinar sobre a dor e pôr a dor no lugar certo, né? Fala, bom, eu preciso seguir minha vida e está tudo certo. Nossa relação com aquele que morreu. Como é que a gente reza para quem morreu? Vou falar como a gente reza. Estava aqui, ó, uma família bacana, tudo direitinho lá, se amavam, tal, morreu, digamos, a esposa, a mãe da família. E o cara fica muito pesado e reza, caramba, tal. Ou muda o modo de rezar, né? Morreu uma pessoa de sua família, morreu seu irmão, ou seu filho, ou seu pai, ou sua mãe, e você fala, querida irmã, vós que estás aí ao lado do Pai Todo-Poderoso, é assim que você fala? É sua irmã, gente. Você conversava com ela anteontem pedindo, larga o bife maior é meu, né? Essa relação que você tinha, continue a ter, não precisa mudar o linguajar. E também cuidar para não derrubar essa pessoa, né? Então, a gente devia fazer o quê? Tentar levantar a moral dessa pessoa. Fique tranquila, está tudo certo, cuide aí de você, a gente vai se encontrar de novo, dá uma força para quem morreu. A gente pode pedir coisas para quem morreu da nossa família, sim ou não? Podemos ou não podemos? Deixa eu mudar a pergunta. A gente pede coisas para o avô, para a avó, para o tio que morreu ou não? A gente pede, mas não deveria. Pode fazer o que quiser, você tem livre-arbítrio, faça o que quiser, certo? Por que a gente não deveria? Vou contar um exemplo. Imagine um casal que esteja brigando. Não que seja comum, faz de conta, um casal que está quebrando o maior pau. E aí o rapaz do casal pega e fala assim, se minha mãe estivesse aqui, que saudade da minha mãe, que ela ia me ajudar. A mãe fala, opa, me chamou, volta e me ajudar. E ela se mete na briga do casal. A favor de quem? Do gracinha do filhinho tchutchuca dela, né? Contra aquela sirigaita que ela falou que aquela mulher não prestava mesmo, não era para casar mesmo, pronto. Ficou uma confusão só, porque a pessoa gosta de você, vem em seu socorro, mas não tem isenção para atuar ali, e vai atuar de uma forma absolutamente parcial, atabalhoada, só vai atrapalhar tudo. Então quer pedir? Pede para quem? Para Deus, para Jesus, o seu anjo da guarda, né? Esses têm condições de ajudar pela isenção, né? E veja o que você está pedindo, você pode pedir o que você quiser, vai ser atendido no que for de fato adequado. Velório, cemitério, flores e vela. Acabou de passar o finado da semana passada, né? Cemitério, a gente precisa ir lá para rezar? Não precisa. Pode ir? Pode, né? Pode tudo. Inclusive, às vezes precisa ir, alguém tem que cuidar do túmulo, mandar pintar, limpar, aquelas coisas todas, né? Mas o cemitério não é o lugar mais bacana do universo para se estar. Por quê? Porque ali frequentemente estão espíritos, gente como a gente, que ignoram algumas coisas e ficam lá, não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. Então é gente meio atrapalhadinha que está ali. E quem você gosta, quem você ama, provavelmente lá não está, não deveria estar lá, deveria estar cuidando da sua vida. O que é que tem naquele túmulo? Nada. Tem os ossos, tem o restinho daquela pessoa. Então não precisa ir para o cemitério. E no velório? O velório é outra questão importante. A gente vai no velório, entra às vezes muito respeitoso, passou 15 minutos já está contando piada de papagaio, né? Isso quando não está falando mal do próprio morto, né? Não que eu saiba, mas eu ouvi falar que e aí começa a contar umas coisas do morto que você nem sabe se é verdade, se for verdade também não importa para ninguém. Então vai no velório, respeito a quem está ali, porque o cara frequentemente está podendo ouvir, faça oração com suas palavras, desejando que ele esteja bem, que vá tranquilo, que cuide de si, que olhe no seu entorno, que sempre tem um socorro a apoiá-lo, né? Isso é o que você pode fazer no velório, de bom e de bacana. Meu pai faleceu faz uns 2 anos, e tanto ele como minha mãe, que ainda é viva, falaram uma coisa muito interessante, acho mais ele que ela. Falou, quando eu morrer, não quero que passem a noite velando o caixão. Vocês trancam, vão dormir, voltam de manhã, abrem e me enterram. E assim nós fizemos. Muito racional, muito correto dele, né? Porque a gente fica a noite inteira, aquele cansaço, tomando aquele café que tem 7 horas que foi passado, né? Todo mundo com o olho vermelho, morto ali, para quê? Né? Não precisa. Flores, quer levar flores? Tudo bem, não tem nenhum problema, mas também não precisa. E vela? Vela, frequentemente a gente acende uma vela. Pode acender vela? Pode tudo, pode o que você quiser. Precisa acender vela? Não precisa. Espírito não é avião, não precisa de luzinha para decolar, né?
o Espírito olha com outro olhar, que não é do olho que se impressiona com luz. Outro dia, essa mesma palestra eu dei num terreiro de Umbanda de São Paulo. Foi muito legal, muito bacana. E na hora que entra, eles dão uma garrafinha de água e junto vem uma vela grudado, né? E aí eu ia falar da vela, a Fátima falou, mas você vai dar um cacete na vela? Os caras estão dando vela aqui, né? Aí eu falei, vou falar. E falei da vela. Falei que vela não precisa e tal. No final eu fui falar com o dirigente e falei, escuta, desculpa, eu falei da vela, mas é o que eu penso e tal. Eu falei, não tem problema, vela é perigoso, põe fogo na casa, você tem toda a razão, né? Então veja, não precisa dessas coisas. O que precisa do seu pensamento, a pessoa se beneficia do seu amor. As coisas que são materiais não precisa necessariamente. Sêneca fala sobre o sepulcro. Não há razão para que corras ao sepulcro do teu filho. Jaz ali o que ele tinha de pior, o que lhe foi mais incômodo, os ossos e as cinzas, os quais não são parte dele mais que as vestes e outros abrigos do corpo. Ou seja, no cemitério o que está é isso apenas. Pena de morte, homicídio, eutanásia, aborto e suicídio. Crimes. Como é que o Espiritismo vê isso? Pena de morte. O Espiritismo fala, tudo bem ou não tudo bem? Não tudo bem. Por que não tudo bem? Você não resolve a situação. Você matou o cara, mas você não matou o cara, você matou o corpo do cara. Ele fica mais livre ainda para agir. E pior, com mais ódio, com mais se sentindo injustiçado. Então você só fomentou o comportamento já inadequado. Ele precisa ficar aqui para sentir o ralo da vida, para ver se emenda, se começa a sentir pela dor como mudar. Mas a gente, na nossa ignorância, fala, tira esse cara daqui. Não tira, não tira. Então, pena de morte não resolve, é assim que vê o Espiritismo. E no Brasil é ilegal, né? Homicídio, claro que não. Só quem tira a vida é Deus. No caso de legítima defesa, outro dia nessa palestra uma pessoa perguntou, mas e um policial que mata? Se ele matou em combate, de verdade, está tudo certo, estava defendendo a sociedade, a vida dele, né? Então, na defesa da vida, tudo bem, mas é só assim. Eutanásia, muito complicado. O que é eutanásia? É você matar uma pessoa que já está sofrendo, está doente há muito tempo. Todos nós provavelmente temos gente idosa na família e cada vez mais nós ficaremos mais tempo encarnados, mais tempo vivos, porque a ciência está evoluindo e é um problema complexo. Custa muito caro, o custo emocional de quem está cuidando também é enorme, né? Todos os transtornos. Mas o que diz o Espiritismo? Você não pode abreviar aquela vida, matar uma pessoa antes da hora. Só que aí tem algumas coisas que eu fui aprendendo depois que eu comecei a fazer essa palestra. Um dia em Teresina uma pessoa me explicou essas coisas. Ortotanásia e distanásia. O que é ortotanásia? Ortotanásia é você cuidar daquela pessoa, deixar a pessoa o mais confortável possível para que a natureza se encarregue da hora do desencarne. Então você não fica tentando manter aquela pessoa viva a qualquer custo, mas dá o conforto para que ela vá embora na hora adequada. E o que é distanásia? É o oposto disso, é você ficar maciçamente tentando manter a pessoa viva, manter viva. O corpo já não aguenta mais, mas por intervenção médica agressiva, ele se mantém vivo. Vai entubar, vai fazer uma série de coisas. Quando a Lenca morreu também, no centro que eu frequento de São Paulo, foi orientado assim, falou, a hora que for para entubar, não entubem. E de fato, minha mulher e as irmãs decidiram não entubar e ela foi tranquila. Então, quando nós estamos com alguém na situação, vamos tentar manter a tranquilidade, a serenidade, a paz dessa pessoa e deixar a natureza seguir seu curso, né? Aborto, como é que o Espiritismo vê o aborto? Tudo bem ou não tudo bem? Não tudo bem. Por que não tudo bem? Acho que tem algumas questões aqui. Frequentemente a gente encarna, imagine a história da humanidade, é só desgraceira, né? Eu falei pela manhã, a gente invadiu, roubou, escravizou, estuprou, tudo de mais complicado nós fizemos na história da humanidade. Se a gente está reencarnando, fomos nós que estávamos nessa turma fazendo isso tudo. Ora, frequentemente há ódio entre as pessoas por coisas que fizemos no passado. Imagine dois sócios, por exemplo, um deles sacaneou o outro, roubou tudo, esse que ficou na miséria, esse que ficou com toda a sociedade da empresa. Não bastasse isso, ele ainda casou com a mulher desse cara aqui, roubou a mulher dele e tal, foi um horror. Isso na Idade Média, por exemplo. Como é que vocês acham que esse sócio que ficou na miséria, que perdeu a mulher para o outro sócio dele, que foi preso injustamente, morreu na prisão, como é que ele se sente com relação a esse sócio? Tudo bem? Na boa? Ama o cara? Claro que não, né? Isso se chama como? Chama-se obsessão. Obsessão não é nada mais que isso, uma pendência entre duas pessoas. Bom, e aí fica um bate, outro bate, durante muito tempo fica se perseguindo, porque ele quer fazer justiça, ele acha que precisa fazer justiça, o outro também, daí o outro volta e faz mal a ele, fica um batendo no outro, até que uma hora eles possam se emendar. Chega uma hora a espiritualidade fala, escuta, vocês não querem voltar juntos? Vocês não querem reencarnar vocês três juntos? O casal, por exemplo, receber esse aqui que foi roubado como filho, eu te falo, de jeito nenhum, eu não gosto desses caras, vocês não sabem quem eles são, eles acabaram comigo. A mesma história aconteceu com relação à escravidão no Brasil, ou em qualquer outro canto, né? Essa é a história da nossa vida. Bom, depois de muita conversa, eles topam reencarnar juntos. Esse aqui topa vir como filho desses dois.
Isso foi muita conversa, muito convencimento. Aí está tudo certo, só que no processo de encarne vem o aborto. Cortou, não vai nascer mais. Foi uma decisão de quem? Da mulher? Não só dela, do marido também, da mãe dela, de quem for. Como é que vocês acham que essa pessoa que já desconfiava desses dois espíritos, desse casal, vai entender esse corte no encarne? Vai levar numa boa? Claro que não. Só vai ficar mais forte ainda esse ódio. Esse é o grande problema da obsessão. Vai reencarnar depois? Vai. Vai resolver a situação com eles? Claro que vai. Mais cedo ou mais tarde vai. Mas fica essa pendência, fica esse reforço dessa dificuldade. Por isso que o aborto não. Fazendo um parênteses aqui na questão de obsessão. Pensa uma situação exatamente atual hoje, que acho que facilita a gente entender o que é uma obsessão. Vou até citar os nomes aqui, porque são públicos. Pensa no presidente Michel Temer e no Joesley Batista. Se tudo aquilo que a gente está vendo aconteceu de fato, e aparentemente aconteceu, eles tinham uma ligação criminosa, mas faziam uma coisa complicada, mas estava tudo junto, um topando o outro. De repente, um se sente traído pelo outro. Você me denunciou. Para seu benefício, você me denunciou, você ferrou comigo. Como é que vocês acham que fica a relação dos dois? Harmônica? De jeito nenhum. Como é que chama isso que vai acontecer com os dois daqui para frente por muito tempo? Obsessão. Um vai obsediar o outro. Por quê? Porque eu te odeio. Porque você acabou comigo, eu vou acabar com você agora. Isso acontece a todo momento na humanidade. É isso que a obsessão apenas. Suicídio. Um tema muito importante que a gente deve falar cada vez mais, e cada vez mais se pede que se fale isso nos centros espíritas. Por quê? Porque está muito presente. Vocês conhecem o André Trigueiro, né? O André é um espírita, um jornalista da Globo News, um cara brilhante, bárbaro, que fala muito sobre suicídio, escreveu um livro, Viver é a Melhor Opção, muito bom, recomendo a leitura. Do livro do André, eu peguei alguns dados. No mundo, são 804 mil mortes por ano por suicídio. 800 mil pessoas se matam todos os anos por suicídio no mundo. É muita gente. Dá um suicídio a cada 40 segundos. Para cada suicídio que acontece, teve 20 tentativas. Então, se você pensar, são 16 milhões de tentativas por ano. 16 milhões de famílias sentem a dor de alguém que tentou se suicidar ali. Muito complicado. Dá para dizer o tempo que nós estamos aqui. Se a gente ficar aqui 2 horas mais ou menos juntos, vai ficar menos, mas se ficasse 2 horas, 180 pessoas se matarão enquanto nós estamos conversando aqui. Isso equivale a um avião inteiro. Enquanto nós estamos aqui conversando, um avião inteiro de gente está se matando no mundo todo. É muita gente, só no espaço de 2 horas. Se nós pensarmos nas famílias, porque lembra, cada suicídio tem 19 outras tentativas. Se a gente juntar isso aí, são 24 aviões de gente sofrendo pelo suicídio. É muito grave, é muito importante a gente falar disso. No Brasil são 11 mil mortes por ano, 32 suicídios por dia. O Brasil é o 8º país em índice de suicídios e já supera a morte por homicídio e acidente de carro. O André fala que 90% dos suicídios são de causas mentais e eles são evitáveis. Então a primeira dica está aí. Percebeu alguém com tendência suicida, uma conversa suicida? Leva para tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, porque tem saída. É só o suporte, o apoio já ajuda muito. O André fala que no suicídio tem cala consciente, ou seja, diferentemente do que era no passado se falava, não fale do suicídio e você motiva a pessoa a suicidar-se falando. Não. Hoje o estudo diz o seguinte: fale sobre o suicídio, converse com o seu filho sobre o suicídio, esteja ele ou ela pensando em suicídio ou não, tem que ser um assunto da família, né? Para que as pessoas compreendam o que é o suicídio e como é que se lida com isso. Lembra desse slide que eu mostrei agora há pouco? Quando a gente está velhinho, o que acontece? Os laços estão já mais flácidos, tal, você sai do corpo com facilidade. E no suicídio, como é que acontece? Acontece isso aqui, ó. Não está pronto para desencarnar, está tudo muito forte aí nos laços e você rompe esses laços todos. Esse é um dos problemas do suicídio. Se fala muito no espiritismo do Vale dos Suicidas, né? E a gente confunde um pouco isso. Não é um lugar, é um estado de mente. Imagine que você, tudo é por afinidade, né? Se eu me suicidei, eu fico junto com outros que se suicidaram. Imagine um lugar, não é um lugar físico, mas um lugar mental, onde tem pessoas que cometeram suicídio, todos cometeram suicídio. Uns deram um tiro na cabeça, outros se jogaram de um prédio, outros entraram na frente de um trem, outros tomaram veneno. Essas pessoas estão todas ali absolutamente desnorteadas. Por quê? Pelo grande engano, acharam que acabariam com a própria vida e, surpresa, não acabou com a própria vida, a vida continua. Você só destruiu o corpo antes da hora e sente as dores daquele acontecimento. Claro que há socorro, sempre há socorro, sempre há saída. Deus é tão justo e bom que sempre há saída, mas por um tempo fica sofrendo aquilo lá. Então não é um ambiente tranquilo, não é um ambiente bom. E tampouco adianta você suicidar-se para encontrar aquela pessoa, não. Como é que eu ajudo essa pessoa? Como é que eu rezo para ela então? Como você reza para todo mundo? Calma, fique tranquilo,
acontece, dê uma escorregada, mas todo mundo escorrega, há socorro, se acalme, olhe em volta, tente buscar o socorro, né? Para que possa ser de fato recuperado. Diz o André que o suicídio, a causa do suicídio é o desencanto, o desinteresse pela vida. Se é, qual é o antídoto para o suicídio? O encanto, o interesse pela vida. Como fazer isso? Dando uma vida interessante para as pessoas, desafios interessantes, vir em palestras como essa, cuidar de pessoas. Quando você cuida do outro, você vê que sua vida é dura, mas que a do outro também é dura. Tem gente uma vida pior, se sente útil. Sentir-se útil é muito importante. Pense na sua família, as pessoas que se sentem mal, que estão em depressão. Será que elas se sentem úteis? Você dá a chance para que ela seja útil para você? Você dá a chance para que ela te ajude? Você pede para ela fazer um bolo que ela sabe fazer bem, elogia o bolo dela. Pequenas coisas como essa trazem a pessoa para dentro, trazem a pessoa para perto. Chico Xavier diz o seguinte: escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livraremos. Ainda com relação ao suicídio, né? Não, já falei, era do modo como fala. Mais importante, conversar sobre o suicídio, dialogar sobre isso, identificar. Ele fala também, cuidado com os sinais, né? A pessoa falando que quer morrer, que vai morrer, que ninguém vai sentir falta. Outro dia eu pus na rede social um negócio que deu muito pau. Falava que o suicida tem uma atitude egoísta. Um monte de gente discordou. Eu falo, não, é um doente. De fato é um doente, né? Mas quem se suicida deixa uma bomba na mão da família gigantesca. Deixa na mão de pessoas que diz que ama a angústia, a culpa pelo suicídio. Porque quem fica fala assim, pô, se eu tivesse falado tal coisa, talvez ele não tivesse suicidado. Se eu não tivesse falado tal coisa, talvez ele não tivesse suicidado. Se eu tivesse percebido, se eu tivesse dado atenção, lembre que o suicídio, como tudo, é livre-arbítrio. A pessoa tomou a decisão. Em geral está desequilibrada, então é uma decisão não tão raciocinada, mas é uma decisão e o responsável é sempre o suicida, né? Em essência, o que vale na vida, né? Diz o Sêneca o seguinte: nada é menos digno de honra que um homem idoso que não tenha outra evidência de ter vivido, exceto a sua idade. É ter uma vida rica, uma vida que vale a pena. Isso que importa na nossa vida. A gente se preocupa em viver muito, né? Viver bem. O importante é viver bem para poder morrer bem. Se você tem uma vida equilibrada e boa, sua morte será igual, não há dúvida, é coerência apenas, né? Vou pular isso aqui. Como é que faz para viver bem? Para que a gente reencarna? A gente reencarna para evoluir, para progredir, né? Por que a gente reencarna? Para isso, para que a gente consiga melhorar o nosso modo de pensar e ser. Como é que a gente muda isso aí? Como a gente falou hoje de manhã aqui, tomando consciência do nosso próprio ser e modificando as coisas do nosso dia a dia. Em que a gente precisa mudar o nosso modo de ser? Cada um uma coisa, cada um no que achar que deve. Escolha a sua mudança. Comece pequenininho, uma coisinha, uma segunda coisinha, uma terceira coisinha. Para isso que nós estamos evoluindo, para isso que nós estamos aqui. Aproveite esse momento. Faça da sua vida uma vida rica, para quando chegar de novo o desencarne, fala, bom, até queria ficar um pouquinho mais, mas foi bacana, foi legal, deu para fazer umas coisas interessantes. Quem que tem que evoluir? Quem estava aqui de manhã viu. A gente sempre acha que quem tem que evoluir, isso aqui é o chat que eu mostrei de manhã. Quem quer mudança? Todo mundo quer mudança. Quem quer mudar? Ninguém quer mudar. A gente sempre acha que quem tem que evoluir é o outro. Não é o outro. Quem tem que evoluir sou eu mesmo, né? Diz o Tolstói, todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. E de manhã também, vocês viram quem estava aqui, todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça. É nas pequenas coisas, nas pequenas mudanças que a gente vai mudando. E por que isso importa numa conversa sobre a morte? Porque é nessa evolução que nos dá uma vida boa e, por consequência, um desencarne também bom. Reforma íntima, básica do espiritismo, vocês sabem. Olha o que fala essa pessoa aqui, ó. Vê se parece espírito ou não. Nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser. Mas, graças a Deus, nós não somos mais quem nós éramos. Isso é o progresso, isso é o caminhar, isso é a evolução do espírito. Quem fala isso é um espírita? Não, olha quem falou. Martin Luther King, não espírita. Você vê como as religiões, a visão dos filósofos é tudo muito parecida, né? É um caminhar constante. Em essência, está na hora, pessoal, está na hora de a gente cuidar da nossa vida. É o que Chico fala para a gente. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Não percamos tempo, vamos cuidar das coisas que importam, das pessoas que nós amamos, do nosso entorno, da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa própria vida, da nossa própria melhora, que é essa a essência do bem viver, por consequência do bom morrer. O que de fato importa? Esse aqui é um pensador que eu gosto muito, ele fala o seguinte: nós cuidamos de ganhar dinheiro para ter uma vida confortável, cuidamos também de ganhar conhecimento para ter uma vida e uma morte confortáveis, certo? Dinheiro é importantíssimo, tem que cuidar mesmo para ter, mas não apenas, cuide do dinheiro também, mas cuide de uma vida interessante, agradável, rica, gostosa, bonita. Você consegue fazer uma vida muito boa, querendo, agindo.
Em essência, uma fascinante vida, uma fascinante morte, uma fascinante vida, a coisa fica continuando para cima e para baixo. Helen Keller, que foi uma ativista norte-americana, nasceu cega, surda e muda no começo do século XX e se formou e foi uma feminista muito antes do feminismo estar forte como estava. Ela falava o seguinte: a vida é uma aventura ousada ou nada. Uma pessoa surda, cega e muda que conquistou a sua própria vida. É esse o desafio, né? Por fim, eu ponho aqui um slidezinho que eu peguei também na internet, que fala o seguinte: é uma borboleta falando para a larva, né? Se você não se transformar, você nunca vai voar. Essa é a essência da vida, a gente se transformar, a gente se embelezar, a gente fazer uma vida muito mais agradável. E aí, encerrando com o último slide, um sábio conselho de um sábio espírito. Está ali o Chico Xavier dizendo o seguinte: gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia, e que morra como quem soube viver direito. Olha que legal, é isso mesmo, né? Tenhamos consciência da morte, nós vamos morrer todo mundo daqui a pouquinho, e tudo bem, até porque não tem alternativa, não tem como separar esse processo, né? Mas sabendo disso, vamos ter uma vida boa, para que a gente tenha uma morte boa, para que a gente tenha tranquilidade também na hora da morte. Ruim se na hora da morte a gente falar: ai, 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 não, ainda não, porque eu estou cheio de coisa, porque eu não fiz nada, ou porque tive uma vida complicada. Não, temos uma vida boa para ter também uma morte boa. Quando outro dia eu fiz a palestra em outro lugar, uma pessoa falou: nossa, achei tão interessante, estou super afim de morrer agora. Não sei se vocês estão nesse estágio já. Enfim, aqui tem os endereços do Facebook, YouTube, se quiserem, tem um monte de videozinhos sobre a morte, sobre o suicídio, sobre várias questões da vida. E esses são os dois livros. A Morte eu lancei, que eu falei para vocês, em 2013, na verdade, e o A Vida sairá agora semana que vem, estamos lançando agora. Toda a renda desses dois livros é 100% doada para as casas André Luiz, lá em Guarulhos, São Paulo, que faz um trabalho lindíssimo com portadores de deficiência intelectual e física, tá bom? A gente segue com perguntas, alguma coisa? Não, como é que a gente faz? Isso aí. Muito obrigado pela paciência de ouvirem. Uma boa vida, uma excelente morte para todo mundo. Tá certo? Obrigado. Senhor Deus, gratidão, harmonia interior, reconhecimento de Tuas bênçãos em nossas vidas. Favorece-nos sempre, Senhor, com oportunidades como esta, em que somos convidados a refletir sobre os valores nos quais nos estabelecemos nesta existência. Que os nossos anjos de guarda, sempre nos acompanhando, sejam melhor ouvidos por nossas consciências e agradecidos. Abramos a nossa alma e o nosso coração para acalentar com cuidado e carinho todas as sugestões que são voltadas para o bem de nós mesmos e da humanidade. Que as Tuas bênçãos nos acompanhem e que a vida seja sempre grandiosa dentro das nossas vidas, que assim seja.